Como prevenir o distanciamento entre pais e filhos? Infelizmente é um assunto tão recorrente, é um assunto tão presente na vida da gente, na vida das famílias hoje em dia, né? O quanto os pais e os filhos se afastam, não só as crianças, não só os adolescentes, mas muitas vezes nós pais também acabamos nos descuidando pela nossa rotina, por N razões, e nos afastamos dos nossos filhos, inclusive afetivamente. Então, vamos lá convidar o pessoal para estar participando. Marquem os amigos, compartilhem o vídeo, convidem mais pessoas para virem participar dessa live hoje, ok? Sejam todos bem-vindos, como sempre. Eu convido sempre vocês para estarem participando com perguntas, com depoimentos, com histórias que você tem para contar. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Priscila. Tudo bem com vocês? Muito bom ter vocês aqui. Tô vendo que tem um pessoal aí que já tá compartilhando, aparece aqui pra gente. Muito obrigada. Isso mesmo. Lúcia, joinha. Isso mesmo. Muito bom. Então, vamos lá. Para quem já acompanha, sabe que a gente já faz um trabalho pelo Projeto Sakura há muitos anos sobre educação de filhos aqui no Japão. Esse ano vai ser o 6º ano que a gente trabalha com um ciclo de palestra gratuito para a comunidade. Sempre acontece no final do ano. E é muito comum eu estar fazendo live, estar dando palestra sobre esse tema. Então, para quem acompanha o meu trabalho, vai estar ouvindo muitas coisas que, de repente, eu já até abordei alguns assuntos, algumas dicas, mas tem muitas outras coisas que é sempre importante a gente ressaltar, a gente esclarecer, dúvidas que vocês tenham, fiquem à vontade para perguntar, porque a dúvida de uma pessoa certamente vai ser a dúvida de muitos. Então, quando uma pessoa faz uma pergunta, quando um de vocês aqui na live consegue expor uma situação que você já viveu, ou um comportamento que você já teve que pôde te ajudar, isso vai ajudar muitas pessoas que estão aqui como você participando, tá? Então, isso é muito bem-vindo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que tem o pessoal que escreveu, o pessoal que tá marcando, a Aurila, desculpa, não sei se eu pronunciei direito, que tá marcando aqui o Rafael. Alciana, não existe distanciamento se existe afeto de pais com filhos. Alciana, a questão do afeto, ela é essencial na vida familiar, mas não só a questão do afeto, né? Mas também a questão do ser efetivo na educação. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? De podermos ser afetivos, mas sermos também efetivos. O que quer dizer isso? De sermos objetivos na educação, de termos o respeito dos nossos filhos, de sabermos colocar limites, de sabermos o limite entre ser amigos, entre termos a confiança, entre termos o carinho, o afeto, mas termos também o respeito, né, dos nossos filhos. Saber dizer não, saber respeitar o nosso não. Então, tudo isso evita, tudo isso previne, tudo isso traz uma saúde para a relação familiar. Traz mais satisfação, traz mais união, traz mais contentamento, né? Muitas vezes a gente se depara com famílias que moram na mesma casa, que fazem as refeições juntos, mas que não têm afinidade, que não têm proximidade, que não têm intimidade. Então, o fato de estar presente fisicamente nem sempre significa que existe intimidade, que existe troca de afeto, né? E a gente precisa entender isso, precisa perceber isso e tomar alguns cuidados para mudar isso dentro das nossas casas. E muitas vezes a gente pode estar cometendo alguns erros que são tão pequenos e que pode ser evitado para que isso venha acontecer no futuro, né? Então vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Alciana, você é de Juiz de Fora.
Muito bom! Sabe o que a gente tem que começar a colocar aqui nos horários? A gente tem que começar a colocar os horários do Brasil também, né? A gente sempre coloca o horário do Japão e tem um pessoal do Brasil que me acompanha também e às vezes eles se confundem, perdem um pouco o horário da live, principalmente quando é horário de verão lá. E legal você falar, sempre tem alguém do Brasil participando. Muito legal, seja bem-vinda. A Vivian, vamos lá. A Viviane, boa noite. Angélica de Kanagawa, pessoal, maravilha. Portal Mi, boa noite. Portal Mi, maravilha, sempre me ajudando. Deixa eu entrar aqui, porque daí eu vou acompanhando as mensagens que vocês vão me mandando por aqui. A Oceana, sim, afeto e disciplina, fica a autoridade. O Jorge Kimura, boa noite, foco e autoridade. O Jorge, ótimo trabalho, obrigada Jorge, compartilha aí, convida os amigos, tá legal? Júnior, boa noite Júnior, obrigada sempre, né, pelo apoio. Vamos lá, eu vou entrar aqui pelo Messenger, opa, vamos lá. Já eu chego aqui. Então, tá. Então, eu sempre costumo, quando eu falo de educação de filhos, quando eu falo de como a gente sabe, de como a gente aprende a ser pai e ser mãe, eu costumo dizer que a gente aprende a ser pai e ser mãe sendo filhos. Né? É assim que a gente aprende. Não tem manual, a gente não escuta muito isso, né? Ah, mas para ser pai e ser mãe não tem manual, o filho não vem com manual. Cada filho é de um jeito, sim, cada filho é de um jeito. Mas a primeira escola, a primeira referência que nós temos de sermos pai e mãe é sendo filhos. É o pai e a mãe que nós tivemos. É esse primeiro modelo que nós temos na nossa vida. E a partir desse primeiro modelo, a gente pode tanto se basear para repetir, para reproduzir esse modelo como algo positivo que a gente viveu, como a gente pode usar esse modelo como o que eu não quero ter para os meus filhos, o que eu não quero fazer para os meus filhos. Então, eu uso o modelo de pai e mãe que eu tive para fazer o contrário. Normalmente são esses dois padrões que a gente encontra, mas não existe apenas esses dois padrões, porque nós, enquanto adultos, e quando a gente tem um autoconhecimento bom, uma boa autoestima, quando a gente tem um nível bom de satisfação pessoal, uma boa qualidade de vida, saúde mental, a gente consegue buscar um equilíbrio entre tudo isso que a gente viveu. Né? A gente consegue buscar o equilíbrio entre a referência que nós temos dos nossos pais, dos acertos e dos erros que eles cometeram conosco, aos nossos olhos, né? E do que a gente espera fazer com os nossos filhos. E aí encontrar um equilíbrio. Poxa, o que eu considero importante ensinar, mostrar, educar, o que eu quero que meu filho faça, o que eu quero que ele pense, que valor eu quero que ele tenha, e assim a gente vai construindo, né? E a questão do afeto não é diferente disso, né? É muito comum, em especial na cultura japonesa, tem muito forte a questão do ser fechado, do não demonstrar os sentimentos. Não é em toda família que a gente encontra isso, mas é muito comum encontrar isso, em especial nos descendentes de japoneses. Então, muitas vezes as pessoas de 30, 40 anos de idade, 50 anos de idade, trazem essa dificuldade de como eu vou demonstrar para o meu filho que eu gosto dele, como eu vou demonstrar para o meu filho que eu me importo com ele, ou eu acredito que eu demonstro isso provendo a minha família, trabalhando, me esforçando, não deixando faltar nada dentro de casa, né? Só que nem sempre essa é a única demonstração de afeto. Né? Existem outras formas da gente demonstrar afeto, que não é só beijando, abraçando, dizendo eu te amo,
né? É o cuidado, é a atenção, é acompanhar de repente uma lição, é sentar para assistir um filme junto, fazer uma refeição junto, é se preocupar em saber como são as amizades, é se preocupar como tá indo na escola, é dar uma atenção numa história que o filho tem para te contar daquilo que aconteceu na escola hoje. Tudo isso também são demonstrações de afeto. A Oceana deixou um comentário aqui, né? Por mais que eu estivesse brava com os meus filhos, eu não me afastava. Essa questão da gente lidar com as nossas emoções, nós pais e mães, nós somos adultos, né? Então, nós somos o exemplo, nós somos a referência para os nossos filhos. Se a gente explode, se a gente fica insatisfeito com uma determinada situação e temos uma reação explosiva, que exemplo a gente está dando para o nosso filho, né? Se nós temos uma reação de guardar tudo, de guardar mágoas, de não dividir o que a gente sente, de não demonstrar tristeza, de não demonstrar contentamento, de não demonstrar alegria por aquela nota alta que a criança tirou na escola. Se eu guardo tudo, se eu evito demonstrar sentimento, que exemplo eu estou dando? O que eu estou demonstrando do meu afeto para o meu filho, né? A Oceana comenta, sou bem assim, tudo que eu não gostei dos meus pais, eu deleto, né? Tá, então assim, a questão que eu tava falando do ser efetivo e do ser afetivo tem relação com todos esses exemplos que eu dei, né? Uma coisa que é muito presente nas famílias hoje em dia, e aí acho que não tem por onde a gente não se identificar, é a questão do uso de eletrônicos, né? Quem aqui não se pega com frequência, cada um da sua família com um eletrônico na mão, né? E dando pouca atenção um para o outro. Aí, de repente, pai e mãe chegam do trabalho, os filhos chegam da escola e vai cada um para sua correria, um toma banho, outro fazer comida, outro vai pro game, ou vai falar com os amigos, ou vai pro Facebook, e fica cada um fazendo uma atividade separado do outro e voltados completamente a atenção para as suas coisas e não tem aquele tempo de família. Gente, a internet, ela tá aí e ela está para nos servir. Olha só o que a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos todos na internet e ela está nos servindo. Para quê? Para um bem maior, para a gente ampliar o nosso conhecimento, para a gente trocar experiência, para a gente falar sobre algo tão importante como o bem-estar da nossa família, ok. Mas não é preciso ficar em função da internet. Tudo que é em excesso, ele pode causar algum tipo de dano pra gente. A bebida, a comida, o chocolate, o cigarro, a internet, o amor, né? O trabalho. Então, tudo que é em excesso pode nos trazer algum tipo de dano, tá? Então, se nós, dentro da nossa família, percebemos que existe um excesso no uso de eletrônicos, por que não definirmos um padrão nesse uso, definirmos umas regrinhas, sabe? Algum tempo que vocês vão se dedicar apenas para a família. Pode ser na hora da refeição, pode ser logo depois que todo mundo chega em casa, então vai ter a hora do banho, depois vai todo mundo comer junto. Não sei qual é a rotina que vocês têm em casa. Hoje em dia é muito difícil, né, conciliar horários, por exemplo, para que todo mundo coma junto. Nem todas as famílias têm todo mundo trabalhando durante o dia, por exemplo. Mas definir minimamente alguns horários para vocês fazerem coisas juntos, para vocês darem atenção uns aos outros e não colocar isso de uma forma que seja um castigo.
Agora todo mundo guarda tudo e vamos ficar junto e ficar um olhando para a cara do outro. Não, tornar isso prazeroso. Porque a gente esquece como é gostoso curtir todo mundo junto, assistir um filme, contar uma história, dar um telefonema de repente para um parente que está lá no Brasil, abrir a câmera, bater papo, matar saudade, contar de como foi o dia, contar uma história que a professora contou na escola. Enfim, que não seja todo dia, que seja um dia sim, um dia não, mas exercitar essa proximidade. Essa proximidade ou o distanciamento é algo que a gente precisa cuidar. Não é esquecendo que a gente vai simplesmente, a gente está distante ou está perto, assim, assim. Não, é tendo atenção a isso no dia a dia, né? É um chamando a atenção do outro, é um cuidando do outro, demonstrando que está sentindo falta do outro. Teve uma... Eu já até comentei numa live, mas já faz um tempo, porque o ano passado, quando eu estive no Brasil, eu tive com uma psicóloga amiga minha e a gente estava conversando sobre a adolescência. Né? Teve uma live, eu acho, sobre adolescência que eu comentei isso. E a gente estava falando até, inclusive, sobre a minha família, né? Porque eu fico no Japão, minhas filhas ficam no Brasil. E a gente estava conversando sobre isso, sobre afeto, sobre proximidade, sobre cumplicidade, sobre intimidade, né? Entre a família, entre pais e filhos. E aí, naquele momento, a minha amiga comentou comigo, ela falou, Carla, as famílias estão tão distantes, que tem adolescentes que eu atendo, que a família mora toda junto, os pais são casados, os filhos estão todos na mesma casa, é uma família aparentemente estruturada, uma boa situação financeira, todos estudam em bons colégios, os pais têm bons empregos, fazem todas as refeições juntos e os filhos adolescentes se sentindo completamente solitários e abandonados, né? Porque não tem nenhuma intimidade com os pais, né? No sentido de contar da sua rotina, de falar o que está sentindo e os pais demonstrarem algum tipo de interesse sobre aquilo que o filho está contando, porque a gente está falando de 2 gerações, às vezes 3 gerações, né, de diferença entre pais e filhos. E claro que tem coisas que os nossos filhos vão falar que é muito diferente do que a gente pensa, do que a gente gosta, do que a gente acredita. Mas por que não a gente tentar ouvir e entender o significado que aquilo tem para o nosso filho? A gente pode não concordar, mas vamos tentar se aproximar um pouco da realidade dele, né? Isso a gente está falando de música, de leitura, de amizades. De repente o nosso filho quer contar pra gente uma situação que o amigo veio falar pra ele que bebeu. E a gente já fala, não quero mais você andando com esse cara, hein? Esse aí não é boa companhia pra você, tá bebendo? Pronto. Que dia que o seu filho vai contar pra você de novo que ele quer ir no depato com aquele amigo, né? De repente você já corta ali aquele momento que teu filho estava depositando uma confiança em você. Então, às vezes, vale muito mais a pena a gente respirar fundo, escutar o que o seu filho tem para falar. Escuta, que seja criança, que seja adolescente, que seja jovem adulto. Escuta primeiro o que o seu filho tem para falar. Guarda a sua ideia, guarda a sua opinião, porque o mais importante nesse momento é que ele confie em você, como pai e como mãe. É que ele consiga confiar em você, é que ele consiga olhar para você e acreditar que você é alguém que ele pode falar o que ele pensa.
mesmo que você não concorde, porque vocês vão poder debater aquele assunto, você vai poder entender o que ele pensa daquilo, você vai poder conversar com ele, falar sobre a sua opinião, né? Muitas vezes a gente não conhece o que os nossos filhos pensam sobre determinado assunto, principalmente quando eles vão entrando na adolescência, porque aí vão entrando em assuntos que são tabus, sexo, álcool, drogas, né? Então a gente acaba, por não sabermos o que fazer, a gente acaba se afastando, né? Vamos lá que tem mais comentários, né? Peraí. Opa! Não entrou aqui ainda não, mas eu tô vendo que tem mais aqui. Júnior, manda pra mim, fazendo um favor. A Alciana, dizendo que gosta muito dos meus comentários. Ah, tá. Aí entrou aqui. Obrigada. Nossa, peraí, que entrou bastante agora. Deixa eu me achar aqui. Tá, a Alciana. O maior problema hoje aqui no Brasil é a terceirização da educação. É entregar os filhos para a escola e achar que é obrigação da educação. Ui, sumiu. Que é obrigação a educação na escola ou com a empregada doméstica. Deixa eu abrir porque eu tô com calor. Alciana, não é só no Brasil, tá? Aqui no Japão, me desculpem, né? Mas, sinceramente, aqui no Japão também acontece muito isso. Muito mesmo, né? De acreditar que por conta da carga horária excessiva de trabalho, a educação dos filhos acaba ficando por conta da escola, né? E isso não é verdade. A educação dos filhos precisa, sim, ser por conta dos pais. A educação formal é por conta da escola, né? O Mário, nessa rotina louca do Japão, realmente é muito difícil sentar e conversar uns com os outros. Mas aqui em casa, todos chegamos às 18 horas e colocamos a rotina de sentar e jantar juntos. Conversar como foi o dia e depois cada um vai fazer o que gosta. Eu tenho um filho de 4 anos, ele adora o Keitai. Eu tenho que deixar, pois ele passa quase 12 horas na escola. Mário, eu acho muito legal essa rotina que vocês estabeleceram. Uma coisa positiva que você está falando, eu acho que serve de exemplo para muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui. Primeiro, vocês vão ficar juntos. Então, a prioridade, o que é mais importante, é o momento da família. E depois, cada um vai fazer o que gosta de fazer. Se o teu filho fica quase 12 horas na escola, nossa, ele fica com uma carga horária muito extensa, com certeza. A carga horária escolar, né, é extensa. Então, dá sim para ficar um pouco no Keitai, dá sim para ficar um pouco no eletrônico. Qual é a recomendação, né? Ainda mais para criança pequena, assim, de 4 anos, que não ultrapasse 30 minutos, de 30 minutos a 1 hora. Né? Para crianças pequenas como ele, o ideal seria 30 minutos, mas que não passe de 1 hora, tá? Como ele já fica 12 horas, vai ter o tempo dele ficar com vocês, vai ter o tempo dele brincar, então eu acredito que não vai ultrapassar esse período que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde também, né? A Lúcia, quando eu estava na 5ª série, e meu pai, uma vez, não foi na reunião de pais porque não pôde ir por saúde. Mesmo assim, eu fiquei triste, sem raiva. E quando meu pai foi me ver, quando tive meu filho, eu fiquei muito grata. Eternamente. Será inesquecível para sempre. Então, esse afeto, essa atenção, né? Mesmo quando nós somos adultos, a gente sente, a gente percebe isso, a gente valoriza essa atenção, esse cuidado das pessoas que são importantes na nossa vida, né? Então, assim, hoje em dia, claro que tem outras coisas que roubam o nosso tempo, mas eu vejo que o eletrônico, ele tá tendo um papel muito forte, muito importante na vida das famílias e tá, sim,
surrupiando aí um tempo muito precioso que nós temos para passar com os nossos filhos, com o nosso marido, enfim, todo mundo junto, né? Oi, Wanda, boa noite, seja bem-vinda. Vamos lá. Bom, eu falei um pouco então da confiança, né? Tem várias coisas que nos tornam confiáveis para os nossos filhos, tá? Eu não sei se teve algum outro comentário, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Mariana dizendo que acha que aqui no Japão é pior, pois muitos só pensam em trabalhar. Olha, Mariana, é claro que aqui no Japão a gente tem uma realidade bem característica do Japão, né? Mas no Brasil também está tendo uma carga horária mais excessiva, né? Embora não seja tanto quanto aqui, né? E a gente precisa cuidar muito mesmo. Agora, com esse aumento de valor por hora de trabalho, daí muitas pessoas mudam de região, enfim, todas as decisões que a gente toma, tudo isso tem um impacto na família e tem um impacto também nessa questão do afeto com os filhos, a tomada de decisão, né? Então precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? Bom, falando ainda da questão da confiança, um outro aspecto muito importante para a gente manter a confiança ou alimentar a confiança na relação entre pais e filhos é também a questão da gente demonstrar os nossos sentimentos. Como eu falei, né, agora há pouco, que muitos pais têm dificuldade de estar demonstrando o que sentem. Ou dificuldade de reconhecer o erro, isso é muito comum, né? Nós, pais, a gente comete erros com certeza, e muitos erros. E é importante, em alguns momentos, a gente reconhecer isso para os nossos filhos. Nós não somos donos da verdade, e os nossos filhos precisam saber disso, e isso é ensinamento. Porque o dia que o nosso filho errar, ele também vai ter como chegar na gente e reconhecer esse erro e falar, eu menti, ou me desculpe, eu fiz uma coisa errada, eu levantei a voz para você, eu falei uma palavra feia que eu não queria falar, me desculpe, né? Pedir desculpa, ter humildade, né? Ter gratidão, isso somos nós que ensinamos para os nossos filhos. Sermos honestos são valores que nós passamos para os nossos filhos nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, né? Então, isso também nos aproxima afetivamente dos nossos filhos. Explicar o que a gente sente, como eu falei, se a gente vai tomar uma decisão muito importante que vai ter um impacto na família, por mais que os filhos não concordem ou que isso vá trazer algum tipo de dificuldade, de impacto na vida dos filhos, é importante explicar, é importante justificar, demonstrar o porquê daquela decisão, daquela maneira, né? Isso fortalece a confiança, fortalece os laços afetivos, né? Não tenha vergonha de demonstrar os teus sentimentos. Uma outra coisa que é muito difícil para muitos pais, suportar o choro do seu filho. Tem pais e mães que ficam completamente desesperados quando veem os seus filhos chorando, como se precisasse fazer aquela criança parar de chorar a qualquer custo. Não! A tristeza é um sentimento que faz parte da vida. O choro faz parte da vida também, né? Então, se o teu filho tiver que chorar, chorar, deixa ele se acalmar, depois você se aproxima, conversa, fica atento ao que o seu filho está demonstrando. Se ele está triste, se ele está amedrontado, se mudou o ritmo dele, de repente ele chegava sempre feliz da escola, ele começou a chegar triste, né? Ele gostava de
ele chegava faminto, agora ele chega fechado, vai e se fecha no quarto. Então, começa a observar o comportamento dele, se aproxima dele, demonstra que você está percebendo que algo está acontecendo com ele, né? Isso também traz proximidade, né? Ele vai perceber que ele está sendo visto, que ele está sendo percebido, que ele está sendo levado em conta, né? Negocie quando precisar algumas coisas. Pode ser que vocês tenham um impasse, que você queira de uma maneira, ele queira de outra. Tem algumas situações que sim, que os pais precisam falar. Não tem negociação. Vai ser do meu jeito e pronto. Mas tem outras situações que dá para negociar, né? A Wanda colocou um comentário aqui, deixa eu ler, Wanda. A Wanda, o meu filho entrou no tio Gaco e no primeiro ano não queria que eu fosse na escola ver ele nos dias de visita. Mas aí no segundo ano e agora no terceiro ano melhorou. Eu vou e ele não fala nada. Acho que até gosta. Eu sempre participei de tudo, desde a creche. Nunca faltei nessas datas. Essa questão do tio Gaco, Wanda, é muito comum. Por quê? Já é uma idade que os nossos filhos estão na pré-adolescência, quer dizer, no início da adolescência ou já na adolescência. E essa questão da vergonha é algo muito próprio desta idade. Aqui no Japão, pode ter o agravante do fato de sermos estrangeiros. Pode ter, nem todos os adolescentes vão passar por isso, né? Mas, se isso acontecer, é importante conversar com ele sobre as diferenças e também sobre as vantagens de sermos diferentes, sobre a importância de sermos diferentes, né? E quebrando aí esse preconceito, porque às vezes o preconceito está em nós mesmos, né? Tem mais alguma coisa, né? Logo chega, peraí. A Lúcia, dizer te amo, demonstrar é muito bom. É muito bom, Lúcia, mas nem todo mundo gosta, né? Às vezes tem outras formas de demonstrar. Eu tenho muita facilidade para isso também. Tipo, venho de uma família de italiano, né? Então é meloso e tal. Mas nem todo mundo tem essa facilidade, mas pode demonstrar de outras formas, né? Fazendo a comida que gosta, querendo olhar a lição da escola, cuidando das roupas, perguntando como foi o dia, convidando os amigos para passar o dia em casa. Tem várias formas de demonstrar o afeto, de demonstrar o carinho, né? A Wanda, amanhã tem reunião para falar do coco e ele já perguntou se eu vou trabalhar, mas vou 1h30, estou lá na escola. Sim, por quê? Como já foi falado aqui, quando a gente vai em uma reunião da escola, por exemplo, quando a gente atende um pedido de um professor, quando a gente acompanha o nosso filho em algo que é importante para ele, a gente está demonstrando que ele tem importância na nossa vida. Então, isso faz total diferença. Ele sente, ele percebe isso, né? Isso que eu falei de conhecer o filho, de observar o filho. Às vezes parece tão bobo, né? Falar, você conhece seu filho? Parece meio óbvio, mas infelizmente não é, né? Às vezes nesse corre-corre, nessa rotina, as coisas passam despercebido. A criança vai crescendo, vai virando adolescente, o adolescente vai virando adulto, jovem adulto, e a gente não vai se dando conta de que as mudanças estão acontecendo, de que ele está sofrendo influência de outras crianças, de outros adolescentes, de outros jovens, que isso pode contribuir para mudar a personalidade dele em coisas positivas ou em coisas que não são positivas também, né? Então, observar o comportamento, se aproximar, muito importante, né? A Wanda, é verdade, eu deixei bem claro que eles não são japoneses, apesar de ter nascido aqui.
A Lúcia, eu levava o meu filho segurando a mão dele, até ele dizer para não segurar por vergonha. Lúcia, quantos aninhos tinha seu filho quando você segurava a mão dele? Né? Eles já não vão querer mais, com certeza. Né? E aí tem toda aquela história que não quer, por exemplo, no Brasil, não quer que a gente pare o carro na frente da escola, né? Quer que pare o carro na esquina, né? Eu não respeito muito a vontade deles, não, sabe? Eu dou uma controlada legal, né? Não dá pra deixar muito à vontade. Eles têm que saber que a gente é amigo, que a gente confia neles, mas que a gente também cuida, né? Que a gente também tá de olho, né? Então, o celular, por exemplo, ele deve servir para a gente monitorar o que está acontecendo, sim, com o nosso filho. Porque quem dá o celular, quem paga o celular, né? Então, é primeiro para a segurança do nosso filho, para que a gente saiba o que está acontecendo com ele, né? E tudo isso, embora pareça que não tem a ver com o tema que a gente está falando aqui, tem tudo a ver, porque o cuidado que nós temos é demonstração de amor, é demonstração de afeto. E o filho, ele percebe isso. Ele pode até esbravejar, pode até achar ruim, mas na forma que a gente tem de demonstrar, ele sabe que é sim amado pelo cuidado que a gente tem com ele. Pais negligentes, pais que não se importam, pais que não se preocupam com o que está acontecendo com o seu filho, são pais que têm dificuldade em demonstrar esse afeto. E os filhos percebem e não se sentem amados. Podem ser amados, com certeza, mas não se sentem amados, né? A Priscila, como lidar com a distância? No meu caso, meus filhos estão no Brasil. Priscila, hoje a internet facilita muito. Utiliza a internet a seu favor, né? Para conversar com eles, ligar a câmera, pedir para eles contarem como eles estão, conta a história de como eles estão na escola, pede para eles mostrarem fotos ou para eles filmarem algumas coisas que eles gostam. Você conta daqui, filma algumas coisas, mostra para eles, conta coisas de quando vocês estavam juntos, para que vocês se lembrem de momentos bons que vocês tinham quando estavam juntos, né? Isso vai ajudar bastante a manter os laços, né? E principalmente conversar com alguma frequência, né? Que vocês tenham alguma frequência nessas conversas, né? Demonstrar preocupação, carinho, cuidado. Tudo isso ajuda muito. A gente consegue se fazer presente mesmo estando ausente fisicamente, né? A Ana, dando parabéns pela live, que vai ajudar muitos pais. Obrigada, Ana, muito obrigada. A Lúcia, dizendo que não lembra, acho que em 7 anos. Mais alguém? Tá. Ok, então vamos continuar aqui, porque a gente já tá caminhando pro final. A Ana enchendo aqui de corações. Lindo, Ana, obrigada pelo carinho. Bom, uma coisa muito importante que nós, pai e mãe, eu tô dentro dessa, com certeza, a dita culpa, né? Nós somos especialistas em carregar a culpa com a gente, né? Ou porque a gente tá ausente fisicamente, ou porque nós estamos com uma carga horária de trabalho muito grande e também ficamos ausentes por conta dessa carga horária de trabalho, ou porque
nós acreditamos que temos que comprar coisas para os nossos filhos, porque estamos sim numa sociedade consumista e nem sempre conseguimos, e aí nos culpamos por isso, ou porque nos separamos do nosso parceiro ou da nossa parceira e acreditamos que isso vai causar a infelicidade dos nossos filhos e também nos culpamos por isso. Enfim, somos de uma geração que assume culpas. E quando a gente é movido pela culpa, normalmente a gente erra muito nas nossas decisões, porque a gente se comporta de uma maneira a tentar suprir a falta. E nem sempre essa falta é real, nem sempre essa culpa é real. Então, se a gente tenta suprir uma falta que não é real, a gente não ajuda o nosso filho, a gente atrapalha sem perceber. A gente pode dar mais do que ele precisa, a gente pode fazer no lugar dele, sendo que ele pode fazer porque ele tem condições de fazer, e isso em qualquer idade, tanto o filho pequenininho quanto o filho grande, né? O adolescente, o jovem adulto, né? Então a culpa é nosso inimigo, meu e seu. Tá bom? Vamos pensar um pouquinho nisso, né? Porque é algo que nos prejudica muito e é muito frequente, né? Ou porque a gente nunca acha que está sendo bom o suficiente, né? O Isamitiba, eu gosto muito dele, eu sempre me refiro muito a ele, inclusive nas palestras, e ele fala que os pais de hoje em dia, vamos ver se eu me lembro direitinho, são os pais pescoço e pé de galinha, eu acho que é uma coisa assim, que na época, quando eram crianças, comiam o pescoço e o pé da galinha, porque o peito e a coxa eram dos pais. E agora continuam comendo o pescoço e o pé da galinha, porque a coxa e o peito são dos filhos, né? Então, não tiveram o melhor porque abriram mão, porque não podiam, porque era dos pais, e agora não tem o melhor porque abrem mão para ser dos filhos. Muitas vezes é isso que a gente faz, né? Os nossos filhos precisam sim de amor, de cuidado, mas eles precisam muito mais do não, eles precisam muito mais do limite, eles precisam muito mais aprender a lidar com a realidade, aprender a sentir falta das coisas, e muitas vezes a gente se antecipa e quer dar tudo que a criança precisa, né? Então tudo isso é demonstração de afeto, tudo isso é também demonstração de carinho, é demonstração de respeito, né? Porque quando a gente dá demais, a criança muitas vezes perde o respeito por nós, né? Ela passa a acreditar que é nossa obrigação. E qual é a obrigação dela? Né? E qual é a parte dela? Então, pensar nisso também. Bom, então, pra gente... Isso, Lúcia, obrigada. Então, pra gente caminhar aqui pro encerramento da nossa live, alguns alertas, tá? A gente falou, então, da importância de cuidar para que a gente não se distancie afetivamente dos nossos filhos. Demos alguns alertas sobre a educação, sobre o convívio familiar. Citamos aqui alguns exemplos, respondemos algumas perguntas de vocês. E agora eu gostaria de deixar alguns alertas para que vocês fiquem atentos, para que vocês possam, de repente, tem um parente, tem um amigo, tem um vizinho que possa estar passando por alguma situação assim, conversa com ele para ficar mais atento ou para procurar uma orientação profissional, tá legal? Então, cuidado com o isolamento, tá cada vez mais comum, tanto em adultos, mas principalmente em adolescentes, em jovens. Isolamento, para de trabalhar, para de estudar, vai se retirando, vai evitando o convívio social cada vez mais. A depressão, que é o mal do século, né?
O excesso de horas no eletrônico, que a gente já falou hoje também. Atenção para as mudanças bruscas de comportamento ou de humor, né? Se o teu filho fica uma semana malzinho, mas depois ele melhora e fica bem, tudo bem, pode ser algo passageiro. Mas se ele fica uma semana mal, dali a pouco tá bom, depois tá mal de novo, depois tá bom de novo, depois tá mal de novo, depois tá bom de novo. E isso passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, procura um profissional, tá? Entra em contato com a gente, vamos ter uma conversa. Nessa conversa a gente vai verificar o que tá acontecendo. Se for necessário um acompanhamento, uma avaliação mais cuidadosa, a gente vai fazer a indicação, tá legal? Sentimento de desesperança, falta de vontade, de não acreditar em si mesmo, de achar que nada que faz é bom o suficiente. E algo muito grave que está acontecendo cada vez mais com os nossos jovens, não só com os nossos jovens, também com adultos, é a automutilação. As pessoas se machucam, ou as pessoas se alcoolizam, se drogam, né? Mas principalmente a automutilação, né? Se cortam, se machucam ou arrancam os cabelos, ou se beliscam, enfim, né? É muito grave isso, muito importante. A gente não pode fechar os olhos, achar que isso é passageiro, tá? Se você conhece alguém que está fazendo isso, não feche os olhos. Isso é grave, mesmo que tenha sido uma vez. É preciso uma avaliação profissional para saber o que está acontecendo. Tá legal? Gente, é isso. Eu agradeço muito, 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 muito o carinho de vocês, a participação, os comentários, os corações, né? Espero vocês no dia 29, porque a nossa próxima live é em pleno Golden Week, né, Júnior? A próxima live, sim, a próxima live vai ser em homenagem ao Dia das Mães. Obrigada, Júnior. Maternidade, sobre maternidade em função do Dia das Mães. Vamos homenagear a todas as mamães e a mim também, porque eu também sou mamãe, né? A minha mãe, a mim, ok? Beijo grande, bom descanso para vocês. Até daqui 2 semanas, tá bom? Tchau, tchau.